Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. E o tema deste episódio é Dor, Foco e Atenção. Neurologia, a cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. Quer colaborar com esse projeto, ajudá-lo a mantê-lo vivo, trazendo sempre novos episódios para você? Compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Compartilhe o canal, os episódios do seu interesse. Isso garante a continuidade do projeto. E você também pode ajudar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E que tal maratonar os episódios? Já estamos chegando daqui a pouco aos 300. E é muito assunto, é muita curiosidade. Você pode se inteirar de tudo. Basta se programar e ir ouvindo mais de um por semana. Você chega lá, você acaba maratonando tudo. E estão acabando as vagas. O nosso curso de neurociências em parceria com a Universidade Federal Fluminense é de graça pela internet e ao vivo. Você pode interagir comigo, tirar dúvidas, trocar informações. Então, para garantir a sua vaga, é só ir lá em curso.adrianofreitas.com. E também pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando. Dor, foco e atenção. O que o cérebro tem a ver com isso? O que uma coisa tem a ver com outra? Muita gente deve ter pensado assim, poxa, mas será que ter foco dói? Será que ter atenção dói? Mais ou menos, não é bem isso. Na verdade, eu vou falar sobre a influência, a interferência do foco e da atenção na dor. É comum as pessoas, ao terem dor, né, ficarem extremamente abaladas e, dependendo do nível da dor, isso realmente incomoda, isso realmente é algo que tira a pessoa do eixo, né? A pessoa passa o dia inteiro com incômodos e se sentindo mal, dependendo do tipo da dor, é uma sensação realmente que é difícil se segurar. Mas, por outro lado, vocês já devem ter visto casos, principalmente de crianças, que estão brincando, caem, se machucam e continuam brincando, não estão nem aí. Quando acaba a brincadeira, que ela começa a se tocar que tá com um machucado qualquer e começa a gritar de dor, a chorar, alguma coisa assim. Então vocês já viram essas duas situações, a pessoa que se incomoda imediatamente com a dor e a pessoa que esquece um pouco da dor e lembra dessa dor depois de um tempo. Então a gente vai entender por que isso acontece, né? Na verdade, é porque há uma interferência do foco e da atenção na dor. Eu diria que quanto mais atenção você dá para a dor, mais ela fica proeminente, mais ela se fortalece, mais ela fica forte, mais ela incomoda. E quanto mais você consegue esquecer dessa dor, tirar o teu foco, tirar a atenção dela, mais suave, mais tolerável, às vezes ela até desaparece, depende da dor. Claro, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas a atenção realmente tem uma forte interferência nisso, né? E a gente precisa entender que, na verdade, a dor não é uma resposta direta do dano físico, né? Então, se eu me machuco, ou se eu tenho uma doença, ou se eu tenho, sei lá, uma úlcera ou alguma outra coisa que dói, não é aquilo ali que é a dor, não é aquilo ali que causa a dor. Na verdade, o machucado, a lesão, ou o que for, ela gera um estímulo. Este estímulo passa pela medula espinhal e vai até o cérebro. E ao chegar no cérebro, ele processa esse estímulo, nos dando a sensação de dor. Então, na verdade, existe um caminho a ser percorrido entre a lesão e o cérebro para que a dor seja processada, para que a dor ocorra. Eu já descrevi em outros episódios, é que o cérebro ele não processa
muita coisa ao mesmo tempo. Na verdade, ele não processa nada ao mesmo tempo. Ele se divide entre vários estímulos. Então, se eu tenho estímulo auditivo, estímulo visual, tenho alguma coisa que eu estou lendo, e é tudo ao mesmo tempo, ele fica se dividindo, fazendo um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho de outro, só que isso muito rápido, parece que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que não, ele divide o tempo dele, o foco atencional dele, entre vários estímulos e várias atividades. E a dor não está longe disso, não está fora disso. A dor entra como mais um estímulo para o qual ele precisa dar atenção, que é um sinal de alerta do nosso corpo para que ele para indicar que ele está com algum dano, que ele precisa de algum cuidado, né? Só que, em alguns casos, quando essa dor é crônica ou quando essa dor vem de algum problema em que a pessoa já está cuidando da causa, ela se torna um incômodo, porque ela é um estímulo repetitivo, ela vai permanecer enquanto a causa não for totalmente resolvida, e que vai ser um incômodo constante na vida da pessoa e que a pessoa acaba tendo que deixar aquela dor de lado, tomar um analgésico, tomar um remédio para se ver livre dela. O que tem que se ter cuidado, porque quando é uma dor nova, entre aspas, uma dor que a pessoa ainda não viu qual é a causa, ela é um alerta para a pessoa ir ver. Não é normal você sentir dor do nada, se tudo estiver funcionando. Então, se há uma dor, há algo a ser visto. Então, você não deve mascarar essa dor, mas, por outro lado, não é legal que você conviva com ela, mesmo estando com os cuidados corretos para a causa dela. Aí entra uma outra questão, né? Você toma medicamentos, os medicamentos nem sempre vão conseguir resolver 100% essa dor, né? E aqueles que, de alguma maneira, conseguem resolver boa parte dessa dor, eles vão, em alguns casos, causar alguns danos colaterais, né? Ou problemas no estômago por causa da química, ou vão causar algum outro efeito em virtude dessa contenção de dor. Alguns deles causam dependência, alguns deles causam um efeito rebote, que é aquele de faz um efeito, depois começa a parar de fazer efeito, você tem que aumentar a dose. Então, existe todos esses problemas com a medicação. E existem técnicas que eu já falei aqui, né, em outros episódios, é só buscar, que você pode lançar a mão para conter a dor sem medicamentos, como a estimulação elétrica transcutânea, dentre outras. Porém, o episódio aqui, ele visa tratar do foco, da atenção. E como que o foco entra nisso, a atenção entra nisso? Voltando ao que eu comecei a explicar, né? A dor é um estímulo, né? É uma sensação gerada a partir de estímulos sensoriais, né? De estímulos que entram para o cérebro, da mesma forma que entram outros tipos de estímulo. Os estímulos são concorrentes, aquilo que eu falei também, que o cérebro se divide entre vários estímulos. Quando a gente foca, quando a gente está atento à dor, a gente tem áreas do cérebro como o córtex somatosensorial, o córtex cingulado anterior e a ínsula, eles ficam mais ativos, né? E eles dão essa atenção e esse cuidado para a dor, eles fortalecem esse estímulo doloroso. Agora, quando a gente se distrai, a gente tem áreas que não é que bloqueiam, mas que interferem nessas áreas, gerenciam essas áreas, como o próprio córtex pré-frontal, que eu vivo falando nele, que justamente fazem com que essas áreas não distribuam o seu foco entre outras atividades também. Então, no final, essa dor acaba sendo abrandada e, em alguns casos, até desaparece. Tem pessoas que, por exemplo, têm enxaqueca ou dores de cabeça e que, por algum motivo, acabam se distraindo com algum filme que está passando, alguma coisa, e se distraem tanto que esquecem dessa dor de cabeça. E no intervalo ou no final do filme, a dor volta com tudo, né? Justamente por isso, porque ele desviou o foco e acabou tendo que recrutar tantas áreas do cérebro
áreas de imaginação, áreas de decodificação de linguagem, áreas visuais, áreas auditivas, e nisso, ele nessa seleção de estímulos, ele focou no filme e acabou deixando de lado os estímulos dolorosos. E isso realmente acontece, né, isso é um fenômeno que de fato acontece. Como eu falei lá no início, as crianças, é comum você ver crianças tão envolvidas com as brincadeiras, as crianças às vezes, se envolvem de uma maneira que elas esquecem do resto do mundo. Quando elas estão brincando, elas gostam muito de brincar, elas querem muito brincar, principalmente se é alguma atividade que elas gostam demais. E aí elas nem se atentam para a dor. Elas podem, cair, tampar o dedão lá em alguma pedra, alguma coisa, lascar o dedão todo, mas elas estão lá correndo, estão lá brincando, muitas vezes dá uma choradinha, dá uma mãe, uma parte para correr, brincar. Vocês já viram criança assim, tenho certeza. Lógico, tem crianças que vai ficar olhando, que vão ficar ali se remoendo com aquela dor, mas tem criança que não tá nem aí, volta a brincar, não vai sentir aquela dor. Agora, quando a brincadeira acabar, aí vem aquela dor toda, justamente por quê? Porque ela voltou o foco dela para o machucado. Ela estava com foco na brincadeira e voltou, né, prestar atenção na dor e no machucado. Então, essa informação talvez seja útil, porque claro que não é uma coisa fácil. Para quem passa por uma dor, para quem tem uma dor crônica, né, é difícil a pessoa se treinar a não prestar atenção na dor. Mas, lógico, não é que não se deva se medicar, não é nada disso, a pessoa deve fazer todos os procedimentos que tem que fazer, mas a pessoa, estar ciente de que ela deixar um pouco a dor para lá, focar em outra coisa, ter uma distração, ler um livro, ver um filme, o que mais pode distrair ela naquele momento é o que vai ajudar ela com essa dor, né. Ter essa percepção de que a distração ajuda com a dor é muito importante e realmente é uma ferramenta fantástica. E aí tem mais umas curiosidades que a gente pode falar sobre esse assunto, né. Geralmente, quem tem algum tipo de dor crônica, que é aquela dor que está sempre com a pessoa, né, um dia sim, outro também, ou quando não é o caso de ter todo dia, mas é muito frequente, é uma dor que a pessoa já sabe que vai ter e por algum motivo ou algum problema crônico que não tem cura, ou alguma condição até que tenha cura, mas que é de longo prazo. Então, quando essa dor vira uma dor frequente, a gente tende naturalmente a criar uma situação de hipervigilância da dor. Quando é uma dor crônica, a gente acaba ficando muito focado nela, porque a gente sabe que a gente vai acordar com ela, a gente já dorme sabendo que no outro dia vai estar com ela, então a gente já até por antecipação, a gente já pensa na dor. Então acaba virando uma coisa de rotina, acaba virando parte do nosso dia lidar com aquela dor ou pensar nela. Então essa hipervigilância à dor nos faz focar ela e nos faz sentir ela sempre, e em alguns casos até aumentando com o passar do tempo, porque o nosso foco vai se voltando para ela, e quanto mais ela aumenta, mais a gente foca. "Ó, essa dor está aumentando". Então no final, a gente entra num ciclo onde a gente não consegue reduzir ela, pelo contrário, a gente alimenta essa dor ou até fortalece ela mais. Sem contar a chamada neuroplasticidade negativa. Que seria isso? Eu já falei muitas vezes sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se moldar aos estímulos que ele recebe, para que ele adquira características ou habilidades para lidar com as coisas que a gente precisa lidar no nosso dia. E essa neuroplasticidade, ela age reforçando conexões que são muito usadas, que são necessárias, e desfazendo ou enfraquecendo aquelas conexões que são muito pouco usadas ou que a gente não precisa delas. A neuroplasticidade negativa é justamente reforçar conexões que a gente não gostaria que reforçasse, que não deveriam ser reforçadas, como as conexões e os estímulos de dor. Quando o estímulo de dor, no caso principalmente de doenças crônicas, são dores muito frequentes, esses caminhos, essas rotas do estímulo doloroso acabam sendo reforçadas. Elas acabam
se sobressaindo a outras. E então, o estímulo de dor cada vez com maior facilidade é processado. E a pessoa acaba tendo dor e mais dor e mais dor e não consegue reverter isso. Talvez nem com medicamentos consegue reverter mais tão fácil, porque ele se torna forte. E qual é um jeito? O jeito é isso que eu estou falando, é você tentar ao máximo não focar na dor, né? Essa é a grande dica desse episódio. Significa que, não, mas só tirar o foco, só esquecer da dor resolve? Não. Vai te livrar da dor? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Mas eu estou falando assim, abandone seu médico, seu tratamento de maneira alguma. Você tem que continuar com os tratamentos, tem que continuar com as medicações, mas como ferramenta, o ideal é que você veja aquilo que mais é capaz de te distrair dessa dor e focar, né? Focar nessa distração e não na dor. Porque se você consegue usar essa neuroplasticidade a seu favor, ou seja, reforçar aquilo que, né, te agrada, aquilo que é sua atividade, é o seu hobby ou alguma atividade que te distrai, você vai deixar esses estímulos mais hipersensíveis, né, mais reforçados do que os estímulos da dor. É diferente de você focar na dor e fortalecer os estímulos e as rotas que ela percorre. Para quem lida com meditação, para quem gosta, para quem faz boas práticas de meditação, já deve ter percebido que também é uma boa ferramenta. Por quê? Justamente a meditação te faz um pouco fugir dessa retroalimentação, desse pensamento em cima da dor. Então, quem lida com mindfulness, meditação, é bom investir nisso também, é uma ótima ferramenta. Mas por que eu falo quem gosta? E você vê por aí pessoas, não, pratica. Realmente é bom, é aconselhável, mas tudo parte da vontade. Eu sempre falei isso. Não adianta alguém te estimular, te incentivar a fazer uma meditação se você não está entregue àquela atividade. Ela não vai ter o resultado que tem para outras pessoas. Por isso que você vê algumas pessoas praticando meditação e se sentindo melhor, e se vendo livre de algumas dores, e conseguindo resolver vários problemas da vida, e outras praticando meditação e não mudando nada. Por quê? Essa pessoa que está praticando e não está mudando nada, certamente ela não está entregue como deveria àquela atividade. Percebem? Então, por isso que eu sempre coloco esse se você quiser, se você tiver vontade, se você se sentir bem. Então, para quem lida com isso ou para quem quer de verdade lidar com isso, é uma ótima ferramenta, a meditação. Agora, é importante a gente ter dois conceitos aqui para ir fechando esse episódio. O primeiro deles é o seguinte, uma grande pergunta que algumas pessoas fazem: ignorar a dor é saudável? Né? Você não dá bola para a dor, não busca... Não. Porque a dor é um aviso do nosso corpo de que a gente precisa resolver alguma coisa. Então a gente não deve ignorar ela, fingir que não é nada. A gente deve buscar a causa. Agora, passa a ser saudável a partir do momento em que você está cuidando da causa, identificou a causa, ou não tem tratamento, não tem o que fazer. Você identificou e vai ter que conviver com ela. Beleza, mas pelo menos você buscou saber, né? E a partir daí, ignorar passa a ser saudável, porque ela vai te ajudar a abrandar essa dor com o passar do tempo. Agora, uma outra questão que as pessoas, às vezes, interpretam o que a gente fala muito ao pé da letra e acaba usando isso como se fosse a grande verdade, né? Objetivando, o foco cura a dor, né? Tirar o foco cura. Não é que cura, é que ele ajuda a modular, né? Você não vai eliminar aquilo do teu corpo, você não vai eliminar a doença, você não vai eliminar o problema, você não vai ser curado de dor nenhuma pelo simples fato de esquecer ela, né? Ela vai ajudar a modular, ou seja, em alguns momentos ela vai ficar muito branda, em alguns momentos ela pode até sumir, mas esse sumiço não é porque ela não está ali, é porque o estímulo dela não está sendo processado naquele momento por causa de uma outra atividade, mas não significa que você se livrou dela completamente. Ela está lá. A hora que você perder esse estímulo que puxa a tua atenção, ela vai voltar, porque ela está lá,
né? Então é importante ter esse conceito aí. Não é nada de cura, eu não estou falando aqui nem prometendo nenhuma cura milagrosa. Agora, é muito importante você fazer uma linha, entendeu? Tentar perceber e tentar interiorizar que a dor, ela é um sinal do nosso corpo. Mas fazer essa distinção entre a dor que sinaliza e a dor que limita é muito importante, né? Porque a dor, ela vai te sinalizar que algo está errado, beleza. Mas a partir do momento que você coloca essa dor como a coisa principal da sua vida, ela muitas vezes de uma dor controlável, de uma dor tratável ou de uma dor convivível, ela passa a ser uma dor limitante, que ela passa a te limitar na vida, a te impedir de fazer suas atividades, a te impedir de lidar com as outras pessoas. Aí é um grande problema. Ressaltando, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Lógico que existem dores praticamente insuportáveis, que não tem como a pessoa tirar o foco, porque realmente é uma coisa absurdamente dolorosa, é uma situação muito atípica. Tá? Isso existe, óbvio, não estou falando que tudo vai se resolver com esquecimento, né? Mas existem aquelas dores crônicas, existem aquelas dores do dia a dia, aquelas dores que podem se tornar limitantes quando na verdade poderiam ser controladas, tá? E para essas dores insuportáveis, lógico que vai se buscar um auxílio médico, né? Vai se buscar medicamentos, vai se buscar tratamentos para abrandar essa dor. Se você usa como ferramenta coadjuvante, vai ser mais uma coisa para ajudar nessa dor insuportável também. O importante é você saber que o nosso corpo é uma máquina complexa, a gente pode ou não perder o controle dele, dependendo de como a gente lida com as situações, de como a gente encara, né? Claro que muitas vezes a gente vai precisar de apoio externo, né? Uma boa parte das vezes a gente precisa do tratamento, das coisas adequadas, mas é importante também a gente querer lutar contra, né? Se a gente quer e se a gente se propõe a isso, podemos não resolver 100% do problema, mas a gente pode dar um encaminhamento bem mais palatável, né? E que a gente possa pelo menos tentar ter uma qualidade de vida melhor. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Não deixe de maratonar os episódios, são muitos episódios no ar. Que tal fazer uma programação e ir ouvindo todos? E compartilhar os episódios que você gostou, o canal, indicar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, a audiência que garante a continuidade do projeto. Eu conto com você e eu te aguardo no próximo episódio com mais informações sobre as neurociências. Até lá!